Que noite abençoada, quando a igreja de Deus se reúne para aprender aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, gostaria que você fechasse seus olhos agora e consagrasse a Deus a sua mente. Nós precisamos da nossa mente em ordem, liberta, conectada com aquilo que o Espírito Santo quer fazer, a nossa mente acessando a mente de Cristo. Diga que você está disponível para Deus falar no seu coração aquilo que Ele tem para a sua vida, para Ele fazer a obra que Ele tem para a sua vida, para Ele desvendar coisas que estavam obscuras no seu entendimento e que você possa ter revelações dadas por Deus, porque quando Deus se revela, toda força contrária é exposta, desmascarada e derrotada em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui como igreja porque cremos que a sua palavra é viva, que a sua palavra é contundente e nos coloca prostrados diante de ti para o próximo passo, para uma nova direção. Ó Deus, o Senhor nos criou para a sua glória, o Senhor nos criou para que a sua presença fosse vista na terra através de cada um de nós, quando a gente se move, quando a gente fala, quando a gente vive. Então, nesse momento, Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui. Deus, nesse momento nós dizemos que nossa mente está totalmente consagrada a Ti, livre de distrações, críticas, julgamentos, confusões. Ó Pai, que o Senhor tenha esse livre acesso para nos ensinar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus, amém? Amém. Deixa eu falar para vocês que eu acho que há 1 ano atrás a gente tomou conhecimento desse livro, esse livro veio parar na nossa mão. E esse livro veio parar na nossa mão, olha como tudo coopera, olha como a gente não pode reclamar das coisas esquisitas. Hoje mesmo eu estava conversando com a Sinara e ela estava contando uma coisa que estava, uma dor de cabeça que ela tinha que resolver lá numa situação e aquilo demorava para resolver, né, Sinara? Aí ontem, através dessa situação, ela conheceu uma pessoa e pôde orar com aquela pessoa, pôde abençoar a vida daquela pessoa. A pessoa falou, obrigada por esse problema que a gente estava resolvendo junto. A glória de Deus veio e se manifestou. Então, às vezes, algumas coisas vão dar errado para dar certo. Diga, algumas vezes, as coisas vão dar errado para dar certo. E eu só descobri depois o que deu errado nesse livro, quando deu certo. Foi assim. A gente estava pesquisando um assunto, eu, Jefferson e a nossa filha. E aí, uma das nossas filhas. E um dia ela mandou umas fotos desse livro para a gente. E falou, mãe, olha aqui. Mãe, pai, olha aqui. Eu falei, mas que livro é esse que eu não acho esse livro em lugar nenhum? Aí ela, eu vou atrás. E ela foi atrás, encontrou o livro, encontrou o esposo da autora do livro, porque a autora já faleceu, infelizmente, né? Esse é um livro de mais de 10 anos. E depois o esposo da autora desse livro falou para a gente que quando esse livro foi para a gráfica, não sabe por que cargas d'água, esse livro vazou. Aquela gráfica vazou, as fotos do livro, as folhas do livro vazaram pela internet. E não é um livro que vende por aí, nas livrarias, ele vende só na base deles, lá no Rio de Janeiro, e agora a gente tem aqui na nossa igreja também, na livraria. Mas graças a esse erro que a gráfica cometeu, nós pudemos encontrar esse livro. Olha que bênção. Então, o que deu errado para dar certo, não é? Na época eles não entenderam, ficaram tristes, um livro ia ser publicado e já estava zanzando por aí. Mas o plano de Deus vai além do nosso entendimento, amém? Então, a gente estava até conversando, eu falei, que desafio, não é? Que desafio falar em 45 minutos, 50 minutos, sobre um livro que tem tantas lições, sobre um livro que traz tantas coisas para a nossa vida. Mas, na verdade, esse livro, ele fala aqui, o tempo inteiro, ele cita passagens bíblicas, trazendo um entendimento para a gente em algumas situações diferentes do que a gente comumente fala. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que espírito de Atalia não tem
um demônio com o nome de Atalia. Tá bom, gente? Assim como quando foi pregado foram 2 ou 3 semanas de Jezabel. 2 semanas sobre Jezabel, foi explicado que não tem um demônio com o nome de Jezabel. As pessoas falam porque elas se referem, o que significa? Significa que você identifica uma força maligna, uma força das trevas operando numa pessoa que tem um nome, e aí se usa em algumas circunstâncias falar que é aquele espírito. Então, Atalia foi uma mulher, uma rainha, onde se operou um espírito que também que continua hoje querendo encontrar lugar no mundo. E quando você vai para a Bíblia, você vê que não foi só na vida dela que esse espírito operou. Essa autora quis chamar de espírito de Atalia, mas nós já vamos identificar ele em vários momentos da história, inclusive na criação do mundo, no Jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem para Adão e para Eva, quando Deus colocou ali a soberania dele, a autoridade dele, a vontade dele, boa, perfeita e agradável, e ele se relacionaria com o homem como um pai perfeito, como um pai amoroso, mas um espírito maligno, né? A Bíblia diz, Satanás, o próprio Satanás, a Bíblia diz ali, o diabo colocou no coração de Eva, a serpente foi usada pelo diabo para fazer o quê? Para roubar, diga roubar. Mentir e roubar. Primeiro ele agiu em Eva, por quê? Porque uma das estratégias de Satanás é utilizar um ser humano para tirar o outro do rumo. Então, naquele momento ali no Éden, nós vimos que Eva foi o primeiro ouvido para Satanás. E depois ela fez o quê? Adão foi o ouvido para Eva. E naquele momento, Satanás já queria roubar do homem a linhagem real. A linhagem real, filho do nosso Deus, aqueles filhos de Deus, a criatura perfeita de Deus num relacionamento tão poderoso. Por isso que esse livro está assim, ó, o espírito de Atalia, a morte da descendência real. Existe uma força na terra, uma força das trevas, que age no mundo e que nós precisamos identificar, diga identificar, perceber que através de uma influência espiritual, aquilo ali que é um resultado, e o resultado, diga, é roubar. É tirar de cena, é tirar aquilo que Deus tem para os seus filhos. Então eu gostaria que enquanto você ouve essa palavra, você pensasse sobre 3 aspectos. E para cada pessoa Deus vai falar mais forte numa dessas áreas. Primeiro você vai lembrar que você é da linhagem real. Nós somos uma descendência real porque nós somos os filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, a partir disso, nós temos um Pai perfeito e nós fazemos parte da família real, de Deus, essa família, filhos de Deus, o nosso Pai. Depois, eu quero que você pense que a sua família biológica, a sua família na terra, através de você, eu não sei como eram seus pais, então eu não vou falar dos seus pais e dos seus avós. Pode ser que desde os seus bisavós, dos seus avós e tataravós, você já faça parte da família, da linhagem real, daqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas a partir de você, a sua família é uma linhagem real, diga uma linhagem real. Então a sua família da terra, aquela que Deus te deu. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro é a sua família igreja. Aqui nós somos uma família. Tem a família no mundo e tem a família local, das comunidades. Então, aqui também nós somos uma família real. Diga, uma família real. Por que nós entramos para a família real? Por quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, todos nós aqui recebemos essa linhagem real. E a força que opera no mundo, a força de Satanás, ela até hoje quer roubar a herança. Ela quer roubar, diga, a herança de Deus.
para os seus filhos. Ela quer roubar a herança das famílias biológicas que os pais podem passar para os seus filhos. E eu não estou falando apenas de bens, que é aquilo que o pai e a mãe quer deixar para o seu filho, porque isso varia, né? Uns mais, outros menos, dependendo do que o pai e a mãe conquistem. Mas eu estou falando da herança que nós passamos, que é o legado, diga um legado, de geração a geração. Um legado, tem uma mensagem que a gente deu aqui na igreja, acho até que foi eu que dei essa, da cultura da honra, que fala das borboletas monarcas, que as borboletas monarcas, elas voam para chegar no seu destino, e aquelas que voaram não conseguem chegar no destino, mas no meio do caminho elas fazem paradas, elas acasalam, elas têm novas borboletas, aí aquelas que chegaram naquele destino morrem, mas as novas vão mais um tanto, e assim elas chegam e depois regressam, trazendo isso para a nossa vida. Deus quer que os nossos filhos possam ir cada vez mais longe do que nós fomos. Deus quer que a partir de mim e de você, aqueles que vierem depois de nós possam receber aquilo que Ele tem, e que você tenha andado um percurso para que outros continuem e assim se vá mais longe, amém? Então, enquanto essa mensagem for sendo pregada, você vai pensar na paternidade perfeita de Deus, família real, porque nós somos filhos de Deus. Você vai pensar na sua família da terra, e você vai pensar na sua família igreja, e eu creio que Deus vai te tocar em uma área talvez mais ou menos em uma do que outra, mas você vai sair daqui edificado. Eu lembro que a gente leu esse livro aqui em várias performances. Primeiro, cada um fez a sua leitura. Eu fiz, o Jefferson fez. Ele é todo marcado, eram até 2. No final a gente teve que falar, não, cada um tem que ter um. Só que eu não sei onde que foi parar o segundo. Aí a gente acho que deu para alguém. E esse virou, está aqui escrito, Jefferson e Cláudia. E todo marcado. Então, cada um leu. E a gente ficou tão impactado que nós pensamos, meu Deus, nós temos que ler junto. E anotando tudo que Deus está nos revelando, que a gente precisa arrumar, porque tem coisa que a gente não sabe que está desarrumada até ser revelado pelo próprio Deus. Isso é muito profundo, só o Espírito Santo pode revelar aquilo que está escondido. E aí a gente combinou lá em casa um horário com a Bíblia, com caneta, com um marca-texto, com um livro. E a gente sentava ali. Isso que eu já tinha tido toda a minha choradeira quando eu li sozinha. E nós fomos lendo e fazendo listas de coisas reveladas por Deus, listas de coisas para arrumar e reparar. A gente achou que já tinha reparado tudo com as nossas filhas, mas Deus nos mostrou que tínhamos mais coisas ainda para reparar, e ainda tínhamos um alinhamento melhor para que a gente fizesse sobre a nossa família. Então é muito intenso, é tão intenso que a família de Deus na terra, ela é alvo de Satanás, porque Satanás não quer o legado sacerdotal, o legado real, não quer a descendência real sendo passada de geração em geração. E isso é muito forte. Coloca Malaquias ali, por favor. O versículo, Malaquias. Está aí? Malaquias? Sim? Tá? Tá. Vocês estão enxergando? Tá bom. Então tá. Vou ler para vocês. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto está falando que o plano de Deus, quando Ele olha a terra, diga, quando Deus me olha. Quando Deus olha, gente, o plano dele é que o coração dos pais se voltem para o coração dos filhos e o coração dos filhos se voltem para o coração dos pais. Isso é tão profundo, porque isso faz com que a descendência real possa avançar, uma descendência real que vai avançar em santidade, diga santidade, em ousadia, em poder, em fé,
Esse é o plano de Deus. E eu falo e repito todas as vezes que sempre que Deus tem um plano, Satanás tem um plano paralelo. Então, nessa noite, a leitura desse livro, ela nos ajudou a desmascarar coisas que não estavam sendo enxergadas, coisas que estavam sendo mascaradas. Por isso eu digo para você, a gente não sabe tudo. Diga, a gente não sabe tudo. Esses dias uma pessoa conversou comigo, uma pessoa que eu amo tanto, e ela falou com todo amor que eu tenho por você, a gente é amiga, me fala porque mudou tanta coisa na igreja. Eu falei, primeiro que não foi tanta coisa assim, mas o que mudou, eu quero dizer para você, aquele que acha que sabe tudo já morreu e não sabe. Quem acha que sabe tudo das coisas de Deus já morreu e não sabe. Então as coisas vão mudar sempre que Deus der direção nova, sempre que Deus trouxer revelação, sempre que Deus disser para avançar. E aí as pessoas falaram, mas essa igreja preta com cinza, com esses banners. Aí eu falei, olha, a gente é crente, mas a gente não precisa ser cafona. A gente pode se modernizar. Por que que igreja tem que ficar feia? Todo mundo quer trocar o móvel da casa, quer a fachada diferente, quer a cor bonita. E a gente também, já que a gente está numa geração que usa foto, tecnologia, que as pessoas se convertem pela internet por tantos lugares, como a gente tem ouvido falar, então vamos fazer uma cor que quem entende de fotografia fala que fica melhor na hora da filmagem, na hora da foto. Vamos fazer um banner bonito. Ou você quer a sua casa cafona? E aí eu expliquei para ela com todo amor sobre as coisas que ela nos falou. Então Deus tem sempre coisa para ensinar. Diga, enquanto eu viver. Agora não repete porque você tem que querer repetir isso, tá? Enquanto eu viver, eu quero aprender com o meu pai. Então vamos lá. Enquanto eu viver, eu quero aprender com o meu pai. Aí a pessoa ainda falou assim, mas teve uma coisa que uma vez o pastor ensinou de um jeito e depois ele ensinou de outro. E agora ele está ensinando de outro. Eu falei, graças a Deus. Quantos filhos você tem? Eu falei, não teve coisa que você fez com os primeiros filhos e lá no segundo, no terceiro, você teve um entendimento e chegou para aquele filho e falou, não era bem assim, agora eu tenho mais experiência, agora eu entendo melhor, agora eu posso apresentar isso aqui para você de uma forma com mais clareza. Quem já passou por isso criando seus filhos? É assim, eu lembro que a nossa primeira filha falava, mas por que eu apanhei mais do que a terceira? Eu falei, você quer que a gente fique fazendo burrice a vida toda? A gente aprende. E a vida cristã também é assim, nós podemos aprender. Não vamos colocar uma barreira para aquilo que Deus quer fazer. Não vamos nos apegar também a bobeira, coisas que não são importantes. Vamos avançar. Por que nós vamos avançar? Porque nós temos um propósito. O propósito é espalhar na terra a descendência real. Amém? Tá, então eu vou ler. Coloca o texto bíblico, por favor. Texto que a gente separou. Que saudade, eu acho que a gente tem que ter aquele negócio lá e aquela televisãozinha aqui. Porque tem que pôr um óculos para... Mas eu viro aqui para enxergar lá. Antigamente era para os cegueta, era aqui, né? Agora os jovens enxergam lá e nós temos que... Vamos lá. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Tá, mas antes eu vou dar uma explicação. Quem estava na palestra de Derrotando o Espírito de Jezabel? Alguns não estavam. Então você vai pesquisar lá na Bíblia, você vai ler sobre a história de Jezabel. Você vai ver que Jezabel foi uma rainha casada com Acabe. E o que aconteceu? Ela foi uma influência manipuladora, uma influência bajuladora, uma influência que disfarçadamente ficava ali no ouvido do seu marido, trazendo aquilo que era do coração do inimigo e não do coração de Deus. E os maridos, isso aqui é uma palavra para as mulheres, a gente tem o ouvido dos nossos maridos, então a gente precisa ter a voz de Deus no nosso ouvido, senão a gente vira má influência dentro da nossa casa, azucrinando o ouvido do marido e falando aquilo que não deve, levando ele a tomar decisões que não são as decisões de Deus. E Jezabel era assim, ela ficava no ouvido de Acabe, e chegou ao ponto dela mandar matar os profetas de Deus. Chegou ao ponto de Acabe querer
a vinha de Nabote, um homem que tinha recebido uma vinha de herança dos seus pais, e Acabe mandou uma mensagem falando: me dá a sua vinha, eu quero plantar uma horta. E ele falou: não, ai de mim me desfazer da herança dos meus pais, ai de mim me desfazer daquilo que meus pais me deixaram. Isso nos leva a um legado espiritual, diga um legado espiritual. O diabo hoje quer a nossa vinha, quer aquilo que Deus nos deu. Ele quer aquilo que desfazer daquilo que Deus deu para transformar uma vinha numa pequena horta. Tirar o valor daquilo que Deus nos deu. E aí, Nabote não autorizou, ela foi lá, armou um plano, ele foi morto e Acabe tomou conta da vinha. Então, Jezabel, esposa do rei Acabe, nós vamos falar aqui de Atalia, filha de Jezabel e Acabe. Diga Atalia. Filha de Jezabel e Acabe. E a Atalia teve um filho chamado Acasias. Diga Acasias. E é aqui que a gente se encontra, no filho de Atalia. Foi passada uma herança espiritual para Atalia. Jezabel e Acabe. Acabe era aquele que paralisava, porque a mulher controlava, porque a mulher monopolizava, seduzia, encantava, tomava frente. E ele se deixou ser dominado pela mulher. E perdeu a força de sacerdote, perdeu a força de rei, perdeu a força do reinado. E nós sabemos que os filhos são influência daquilo que os pais vivem. Então, a filha Atalia, reproduziu em dose maior. Diga em dose maior. Ela reproduziu aquele espírito controlador, manipulador, usurpador, de uma forma muito mais intensa. Ela teve o seu filho, que estava no trono. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei, uma vez que as tropas que vieram com os árabes haviam matado todos os outros filhos dele. Então, o Jeorão não tinha mais filhos, só Acasias, e ele assumiu o trono. Acasias, filho de... E também filho de... Para vocês se ligarem. Vão lá para a 2 Crônicas, estuda tudinho, também no livro de Reis. E assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era neta de Onri. Ele também andou, grave essa frase, ele também andou. Ele andou, volta lá que eu não terminei, por favor. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Ele andou nos mesmos caminhos. Porque Acabe era o seu avô, ele andou naquele mesmo caminho, porque a sua mãe lhe dava maus conselhos. Uma força maligna estava agindo naquela família e ainda não tinha sido rompido. Quando a gente não rompe, aquilo ganha mais intensidade na próxima geração. Deus está chamando a sua igreja, Deus está nos chamando para rompermos e de fato avançarmos como herança real, para avançarmos como família real. E o que aconteceu? Acasias fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito. Da mesma forma, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Ele, depois que o pai dele morreu, além da mãe dele ter ensinado o que não prestava, os conselheiros dele também ensinavam o que não prestava. Então, você não trilha o caminho de uma descendência real, cercado de más companhias. Diga, eu não trilho o caminho de descendente real, cercado de más companhias. É necessário uma mudança de rumo, é necessário olhos espirituais. E aconteceu dessa forma. Terminou essa sequência? Não, tem outra, né? Aqui vem... Vamos dar uma paradinha aqui? Volta lá, Duda, para eu não contar antes da hora. E aí a situação era essa. A situação era essa. Injustiça, podridão, um reinado estragado, uma geração corrompida.
Ainda hoje Satanás quer fazer isso. Ainda hoje Satanás quer trabalhar para que não aconteça aquilo que em Malaquias estava escrito, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e o coração dos filhos se converta ao coração dos pais e possa ser caminhar em unidade. Diga em unidade. Com Deus? Com Deus? Quero ver se vocês lembram a segunda. Com a família biológica e com a família igreja, né? Igreja na terra, e aqui a gente traz mais um recorte para a igreja local. Então, esse é o plano de Deus. E repetindo, Satanás tem outro plano. Pode passar, Duda. E aí o que aconteceu? Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe. Ninguém queria ver a família de Acabe nem pintada. E Deus já tinha dito, já tinha falado. Eu recortei os versículos para não ficar muito extenso. Em casa você lê o 22 completo. Já tinha sido profetizado que Jeú seria usado para exterminar a família de Acabe. E aqui está contando como isso aconteceu. Ele encontrou os líderes de Judá, os filhos do parente de Acasias, que o serviam e o matou. Então, Acabe já tinha morrido, diga, tinha morrido. Acasias estava reinando. E o plano era acabar com aquele reinado estragado. Foi morto, então, os filhos dos parentes de Acasias. Pode passar. Próximo. Parei aí? Não. Jeú saiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, diga morto. Mas não lhe negaram sepultura, pois disseram, ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Pode passar, Duda. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Sabe quem era a família real de Judá? Diga quem? Eram os netos dela. Seriam os próximos sucessores do trono. Então o filho dela morreu, ela armou um plano, porque esse espírito, ele quer roubar a herança real. Lembra que ele quer roubar esse legado, o legado real, o legado de filho de Deus, o legado da família da terra e o legado da família espiritual. Então, simplesmente, quando ela soube disso, ela mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que tinha 1 ano nessa época. 1 aninho, pegou um dos filhos do rei Acasias, de todos aqueles que iam ser assassinados, e colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Então essa criança ficou escondida por 6 anos. Ela ficou guardada para o momento certo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Ela não esperava que ainda tivesse um descendente da família real. E a Bíblia diz que ela governava o país de uma forma tão profana que ela levou o povo a adorar novamente o Deus Baal. Ela trouxe toda a idolatria de volta. Ela, inclusive, profanou, diz que saqueou, invadiu, arrombou o templo de Deus, pegou as coisas do templo e usou na adoração para Baal. Estava um caos, diga um caos. Algo que não tinha sido barrado ainda. E essa mulher, Atalia, ela fez um reinado usurpado, diga usurpado. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Satanás quis usurpar. Ele quis tomar conta da situação, ele quis pegar o lugar de Deus no ouvido de Eva e no ouvido de Adão. Vocês têm noção que o lugar de Deus precisa ser algo na nossa vida que jamais vai ser trocado por nenhum outro? E quando que a gente deixa que o lugar de Deus seja tirado? Não é? Se a gente tira da nossa vida a figura de Deus, que nos entrega toda uma linhagem sacerdotal, a gente está vivendo fora do nosso lugar. Aí a gente para de viver como cidadão real. E naquela hora, Eva e Adão pararam de viver como filhos do dono
de todo o universo. Por quê? Porque aquele mesmo espírito maligno que a gente viu em Atalia, que nós vimos em tantos momentos da história, aquele espírito agiu sobre o ouvido de Eva e Eva repetiu no ouvido de Adão. Então, algo acontece no mundo espiritual. Diga, algo acontece no mundo espiritual para tirar aquilo que Deus tem para a gente. E nas famílias, Satanás também trabalha. Quem lembra da história do filho pródigo? Um espírito que agiu na vida do filho mais novo, fazendo com que ele não se sentisse parte daquela linhagem, com que ele se distanciasse de toda a proteção da casa e da família. Hoje a gente está vendo isso, a gente olha para a geração, a gente percebe nessa geração uma força maligna vindo sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre toda essa juventude que pode viver como filhos do rei, elas sendo abatidas para serem retiradas da segurança da sua casa, dos seus pais, da sua família, também da segurança da família igreja, para que deixem suas casas, para que deixem suas igrejas, para que não se sintam parte. Isso é muito profundo. Enquanto a gente lia isso, eu chorava, eu falava, meu Deus, são coisas inexplicáveis. Diga, quando algo é muito inexplicável, eu quero que você pense nisso, quando algo é muito inexplicável e sem sentido, provavelmente 99% de ter uma força espiritual atuando naquilo ali. Por quê? Eu fiquei lembrando, alguns jovens amados, cuidados, horas e horas, liderança ali, tantas coisas boas acontecendo, anos de história, e de repente apareciam e falavam, não me sinto mais parte. Indo embora e deixando a sua herança da família espiritual, um legado que eles poderiam ir muito mais longe do que todos nós sentados aqui possamos ter ido ou possamos ir ainda. Isso também acontece nas famílias. A gente precisa abrir os olhos, porque às vezes o pai e a mãe olham para o filho e pensa que está guerreando com o filho. Não é uma guerra com o filho, é uma guerra espiritual, porque Satanás se move, esse espírito se move para querer tirar os filhos de casa e perderem toda a herança. E eu repito que eu não estou falando de bens apenas, mas eu estou falando de uma herança que todo pai, toda mãe quer deixar para os seus filhos, que é um legado que não vai ser destruído, um legado espiritual, um legado de caráter, um legado de unidade. Isso é profundo. E aí precisamos abrir os olhos e discernir a força que está agindo sobre aquilo ali. Quando vier algo no seu coração, querendo que você perca aquilo que é seu por direito, seu lugar de filho de Deus, comece a pensar, tem algo espiritual acontecendo. Não é de Deus isso. Deus não quer me tirar do meu lugar. Diga, Deus não quer me tirar do meu lugar. Deus quer que você usufrua de tudo que um filho pode usufruir do seu pai. Deus não quer te botar longe daquilo que Deus tem para você. Então você vai identificar que uma força maligna está agindo ali na sua mente. E às vezes começou lá longe na infância. Uma luta para te tirar daquilo que Deus tem, porque o que Deus tem é precioso e poderoso. Então você pode enfrentar essa batalha como filho de Deus, para querer largar tudo, para querer ir embora, para pensar que isso é para você. Não largue o seu manto, não largue o seu manto de cidadão real. E aí você vem para a sua família. Olhe para a sua família e não lute apenas com as armas desse mundo, que é dar escola, boa alimentação, boa vestimenta, boa formação, trazer na igreja, porque hoje em dia a luta está mais apertada. Vocês já perceberam que tem igrejas avançando muito mais rápido? E muitas pessoas se convertendo, uma coisa assim fora do normal? Porque o mundo espiritual está acelerado, Satanás também está acelerado. Ele também está acelerado nas suas artimanhas contra as gerações, contra os nossos jovens, contra os nossos adolescentes. Ontem teve 30 semanas aqui, né, Lão e Sinara? E no final nós chamamos os adolescentes aqui. Gente, eu quero falar para vocês, não deixe um adolescente, uma criança passar por você, ou um jovem, sem você olhar por aquela vida, orar por ela. Os adolescentes não podem ser os estranhos, e nem as crianças, e nem os jovens. E a gente pensar, eles estão nas coisas deles, da idade deles, nós estamos nas nossas. Eles precisam, diga, eles precisam de palavras
de bênção sobre a vida deles. Então, a igreja levantou, os homens vieram dar palavras de bênção aqui pelos meninos, para os meninos teens, e as mulheres vieram para as meninas. Tinha adolescente aqui chorando, se quebrantando. Nós somos instrumentos de Deus para essa geração. Existe uma força, não é fácil ser adolescente nesse mundo. É mais difícil do que era na nossa época. Por quê? Porque tudo está acelerado. Diga, tudo está acelerado. Deus está com pressa, mas o diabo também tem pressa. Então a gente tem que discernir. A nossa briga não pode ser com ele ou com ela, com um filho que de repente está rebelde, está revoltado. Porque esse é o caminho. Vem uma força tão intensa sobre a vida da pessoa que ela cogita e abre mão daquilo que era dela de direito. Querem ver? Quem lembra de quando Deus prometeu para Sara que ela ia ser mãe e Abraão ia ser pai? Lembram disso? O que aconteceu? Diga, demorou. E porque demorou, o que Sara fez? Um espírito agiu sobre a vida de Sara. Ela agiu e falou assim: Abraão, eu acho que para cumprir a promessa de Deus, você tem que se deitar com Agar, com a minha empregada, com a minha escrava, com a minha serva. E assim tudo bem, você vai ser o pai, vai se cumprir a promessa de Deus, já que eu não tenho filho, se deite com ela. E Abraão ouviu a voz de Sara, que não veio de Deus, a voz que queria roubar aquilo que Deus estaria dando para Abraão como primícias, como primícia na herança. É profundo ou não é? É muito forte, é muito intenso tudo isso. Tem outro na sequência? Não, tem. Aí o que aconteceu? Estamos na sequência. Joiada e seus filhos. Quantos anos a Thalia ficou reinando? Porque ela estava crente que matou toda a família real, não foi assim? Ela tomou, ela usurpou. Ela pegou para ela aquilo que não era dela. Não importa que ela tivesse que matar qualquer um que atravessasse o caminho dela. Só que Joiada tinha escondido Joás. E 6 anos depois, quando ele estava com 7 anos, Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei, o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo e gritando: viva o rei. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, de pé junto à coluna. Os oficiais e tocadores de corneta estavam ao lado do rei. E todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. Quando o plano de Deus é estabelecido, aquele que está fora da direção do Espírito Santo vai abrir a boca, vai se posicionar como vítima, vai dizer: traição, 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 rasgando as suas vestes em ira, como se estivessem lhe tirando alguma coisa, como se aqueles que estão celebrando o novo de Deus estivessem errados. Acabou? Então eles aprenderam, pegaram a Thalia, levaram à porta dos cavalos, lá na porta do palácio, porque já tinha sido instruído para não matarem ela lá dentro, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Foi feito um acordo que naquele reinado, o profeta, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares, os ídolos, e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. E a Bíblia diz que enquanto Joiada estava vivo, o rei Joás seguiu todos os caminhos de Deus. E aqui tem outra direção para a nossa vida. Quando a gente está cercado das pessoas certas, é mais fácil a gente se manter firme, porque depois que Joiada morreu, ele simplesmente destrambelhou, restaurou o templo a Baal, fez tudo errado, destruiu tudo o que tinha sido construído segundo o princípio de Deus. Precisamos estar cercados de pessoas certas, diga, de pessoas certas. Cada vez mais a gente observa como as más companhias têm
ajudado a tirar pessoas daquilo que Deus tem para ela, daquilo que os pais têm para os filhos, daquilo que a igreja tem para a sua família espiritual, daquilo que Deus tem para mim e para você. Não podemos dar o nosso ouvido para aqueles que não estão submissos à palavra de Deus. Às vezes eu e o Jefferson, a gente olha um para o outro, quando alguém vem falar uma coisa, toma uma decisão importante, a gente fala, se aconselhou? A pessoa fala, me aconselhei. Fala, me aconselhei com fulano, com ciclano, com beltrano, todos fora da direção de Deus. É entregar o ouvido para a pessoa errada. É entregar o ouvido para coisas tão importantes e tão fundamentais, que muitas vezes é a sua família biológica, é o seu relacionamento com Deus. Eu não estou falando de você quer tomar uma decisão financeira, vai consultar com um especialista, não é isso. Estou falando de decisões que envolvem a sua vida, inclusive a sua vida espiritual, a sua vida familiar, seu relacionamento com Deus, com a igreja, com a família de Deus e com a família biológica. E como tem conselho errado por aí. Como tem conselho errado por aí. Então eu posso dizer para vocês que esse espírito de Atalia, que é um espírito que quer tomar um lugar que não é dele, quer roubar o seu lugar, ele está trabalhando na terra para destruir gerações. Destruir gerações. Diga, meus olhos precisam estar abertos, porque eu não quero ser um deles. Muito bem, porque começa com a gente. É uma força espiritual que quer colocar divisão entre pais e filhos, que quer deixar os filhos descontentes com seus pais, que quer deixar os filhos dizendo, eu não sou mais parte, eu não me sinto mais parte. Pais que amam o filho, que dão tudo pelo filho, que cuidam do filho, que estão ali se entregando, e o filho do nada fala, eu não me sinto mais parte, eu não me sinto mais à vontade nessa casa. Eu não me sinto mais à vontade na presença de Deus, ou eu não me sinto mais à vontade nessa igreja. São coisas que são lançadas espiritualmente para que você saia daquilo que Deus tem para você, se distancie e perca o propósito, o projeto de Deus, quer que você vá mais longe, diga mais longe, do que aqueles que te ensinaram alguma coisa. Se você olha e fala, poxa, eu aprendi aqui com meu pai, com a minha mãe, aprendi com o meu pastor, você pode saber que Deus quer que você vá mais longe ainda. Porque Deus é aquele que todo o tempo quer nos ensinar coisas novas, caminhos novos, caminhos para a eternidade. E o que acontece quando esse Espírito vem rondando as pessoas, as famílias e cada vida? Acontece que a pessoa começa a se desconectar de Deus. Ela começa a ter um incômodo com as verdades de Deus e a pensar, não é bem assim. Mas por que é assim? Aí ela vem para a igreja também, ela não discerne que tem uma força vindo sobre a vida dela para que ela não faça mais parte da família de Deus. Precisamos de olhos espirituais, não podemos olhar coisas espirituais com olhos naturais. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Aí você vai para dentro da sua casa, você vai lá para dentro da sua casa e você vai ver que essa geração está sendo atacada para que os filhos cada vez mais escutem menos os seus pais. Aí você vai pensar que você também é um filho, quanto que você tem escutado o seu pai, que é Deus. Aí você vai lembrar que você é parte dessa família aqui, o quanto que você realmente está em unidade espiritual. Fora da unidade, a pessoa fica vulnerável, diga vulnerável. Já falei várias vezes aqui, já falei que um dia nós vamos dar o testemunho, eu e a Beatriz, uma das nossas filhas, por alguns anos. Hoje, quando a gente leu esse livro, a gente entendeu o espírito que veio sobre a vida dela, aquela filha caçula, aquela filha que as irmãs mais velhas falavam, ela foi criada como a preferida, olha só, foi criada como a preferida, a concessão era maior. E aí a filha criada, entre aspas, aos olhos das mais velhas como uma preferida, foi aquela que passou a não se sentir parte. É aquilo que eu falei para vocês, quando algo não bate, quando algo está fora do normal, quando algo está exagerado. Claro que nós cometemos falhas como pais, sim.
E uma delas foi, num determinado momento da vida, bater de frente com ela, enxergar a pessoa e o erro. Enquanto a gente bateu de frente com ela, o coração dela estava se distanciando da gente, porque tinha um espírito rondando. Quando a gente leu esse livro, a gente entendeu melhor o que aquele espírito queria: roubar dela o legado dos seus pais. Roubar dela o legado da sua família e igreja. E roubar dela o legado de filha de Deus. Graças a Deus, quando Deus nos trouxe clareza, depois de fazer várias coisas erradas, a gente entendeu, se arrependeu, aprendemos, retomamos e passamos a guerrear com quem era o motivo de guerra, que era o diabo. Foi oração, foi jejum, foi joelho no chão, foram revezamento. Uma noite, um dia o Jefferson que jejuava, porque no começo a gente não aguentava mais jejuar tanto junto. Então chegou um ponto que a gente falou: um dia você, outro sou eu, um dia você, outro sou eu. Quantas orações de madrugada, quantas vezes, eu acho que todas as noites que eu abria meu olho, o Jefferson estava de joelho ali na beira da cama, né? Que eu já falei que eu oro de dia, eu sou um pouquinho fraca para orar de madrugada, porque eu deito na cama, acordo no outro dia. E o Jefferson, Deus acordava ele, e ele ia lá de joelho tantas noites. E aí a gente entendeu que quando o coração é desconectado, diga, quando o coração é desconectado, primeiro o nosso coração do nosso Pai do céu, que a gente começa, como que alguém fala, eu estou bem com Deus, mas não estou bem com a igreja? Já está cego, porque a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o lugar que a Bíblia fala para não se ausentar, a igreja é o lugar da comunhão, então a pessoa já entrou uma cegueira e não enxerga. Porque a minha conexão com Deus tem que saudável, vai resultar numa conexão com a família de Deus. Não é assim? Como que alguém fala, eu me dou bem com meu pai e com a minha mãe, mas nunca vou lá? Nunca vou em almoço, nunca vou em nada, nunca vou em lugar nenhum, mas está tudo bem. Não está tudo bem. A comunhão é o retrato que está tudo bem. Resolver os problemas juntos é o que significa que está tudo bem. Deixar coisas para lá e não ser agradado em todas as coisas mostra que está tudo caminhando numa boa direção. Guardar o coração sem julgamento, sem crítica, sem ressentimento, mostra que a gente está indo no caminho certo. O contrário, já estamos saindo da rota e já ficando vulnerável à ação de espírito maligno. Então, quando a gente entendeu que o que acontecia era uma força sobre a vida dela, para que ela se desvinculasse daquilo que é proteção, daquilo que é a herança em vários aspectos, aí nós passamos a lutar com armas espirituais no mundo espiritual e com ela a derramar o amor incondicional. Diga amor incondicional. E amor incondicional não quer dizer concordar com as coisas erradas, mas significa o que você faz não vai me impedir de te amar. É assim que Deus olha para a gente. Quero que você pare agora e pense sobre isso. O que você faz não impede Deus de te amar. Mas Deus quer te tirar do lugar do erro e chegar num ponto que a presença dele seja um lugar seguro, tão seguro que você vai se acertar. Porque a tua comunhão com Ele vai ser tão intensa que Ele vai te ajustando, te alinhando e te arrumando. Não vai ser por força, não vai ser por discurso religioso, não vai ser por violência, mas vai ser pela verdade de Deus entrando na sua vida, o Espírito Santo movendo o seu coração, entrando na sua mente, te trazendo clareza e te trazendo entendimento. Nós não podemos ficar de braço cruzado, vendo Satanás rodear nossa vida, rodear nossa família biológica, rodear nossa família espiritual e tirando as pessoas da verdade de Deus para a vida delas. Nós somos a geração que vai anunciar as verdades de Deus e que vamos olhar as pessoas como de fato elas são. Aquelas que entregaram sua vida para Jesus, elas são cidadãos, me deu um branco. Já desse eu preguei num culto, falei um plural errado. E no culto da noite, falei certo num, errado no outro. Aí chegou o irmão e falou, olha, eu vou te falar, o plural de troféu é troféus. Aí eu falei troféus? Ele falou. Aí eu fui ver o culto anterior, graças a Deus, gravado, eu falei certo. Mas tudo bem, a gente vai errar de vez em quando. Mas Deus quer que a gente simplesmente olhe para essa geração e tenhamos palavras para trazerem elas para perto, independente do que elas estão fazendo de errado. Entendem isso? Pais, pensem nos seus filhos.
Pensa em quem eles são. Pensam que você vai olhar para eles, porque você vai estar com o seu coração convertido a eles, independente do que eles façam. E Deus vai converter o coração deles ao seu coração. Quero ler uma coisinha aqui para vocês, que eu marquei desse livro aqui. A gente viu que a Thalia representa um governo usurpado, porque o diabo quer roubar, diga roubar. O que é meu, o que é seu, o que é da nossa família, ele quer roubar. Eu marquei aqui no livro, na página 60. Para ler aqui para vocês. Muitos ministérios, Gostaríamos de ressaltar 3 pontos importantes com respeito à herança, porque são os pais que garantem a proteção, e o diabo sabe disso, e ele tenta fazer separação entre pais e filhos, entre Deus Pai e a gente, entre pai e filho, entre família biológica, pais e filhos, e na igreja, aqueles que estão ali liderando, cuidando, amando, separando ali das ovelhas. Então, quais são os 3 pontos importantes com respeito à herança? 1. Quando não há entendimento do que é a herança, ela pode ser desprezada ou usada com um propósito egoísta. Daí a necessidade dos pais ensinarem aos filhos o valor da herança espiritual, e aqui não diz religião, o valor da herança espiritual, do legado que estão prontos para receber. 2. Quando há arrependimento sincero e atitudes claras de mudança, Deus está sempre pronto a restituir a herança, e nós pais também devemos fazê-lo. Nós pais temos que estar sempre prontos, diga sempre pronto, para conectarmos o nosso coração ao do filho e darmos novamente lugar de honra para ele. A restituição do que foi perdido é um princípio de Deus. Diga, meu pai é um pai de restituição. E eu quero desafiar você nessa noite a olhar para as pessoas com um olhar de que existe algo que muitas vezes está sendo tomado dela, mas que Deus quer restituir. E você pode ser um instrumento na vida daquela pessoa para restituição. E por último aqui, a herança só será desfrutada com sabedoria no tempo da maturidade. No tempo da maturidade, pessoas estão querendo coisas antes da hora. Às vezes a gente quer coisas de Deus antes da hora. Deus espera o tempo da maturidade para a gente ter cada coisa, diga amém. Herança antes da hora não dá certo. E Deus sabe a hora que é para Ele dar cada coisa. E a gente tem que saber esperar. E a gente não sabe esperar com Deus. Aí o nosso filho não sabe esperar com a gente. E assim vai essa tragédia. Então precisa ter uma maturidade. São os pais, no caso Deus, no caso o pai e a mãe em casa, no caso a liderança na igreja, são os pais que avaliam o tempo certo de entregar a herança. Agora, se você vai chegar no final da sua vida e não vai ter ninguém para entregar a herança, tem algo acontecendo. Às vezes você não tem um filho biológico, mas Deus te dá filhos espirituais, aqueles que vão para Cristo através da sua vida. Você se torna um pai na fé e você vai passar aquilo que você sabe. Já pronto, aquilo que você ralou para aprender uma vida inteira, você já vai entregar tudo aquilo rapidinho, em poucos anos para aquela pessoa. Ela já vai avançar em disparada, diga em disparada. Quem aqui é pai e mãe? Aí fala assim, ai, no meu tempo eu não tinha isso da sua idade. Que bom que o seu filho tem mais que você. É para ser assim, porque é para ir aperfeiçoando, diga aperfeiçoando. Geração após geração. Aí você quer voltar no tempo? Quer que seu filho não tenha as coisas porque você não teve? E aí isso também está referente aos problemas. Por que o pecado dele hoje não é o teu de antigamente? Porque você olha para o seu filho às vezes se gaba e fala, mas isso eu nunca fiz. Claro, você nunca viveu numa geração onde a intensidade das trevas vindo sobre a sua vida foi tão grande como essa geração está experimentando. É fácil falar. É fácil falar. Olhe para um adolescente, olhe para um jovem, enxergue um manto de cidadão real que Deus quer colocar ou já colocou sobre a sua vida. É tão profundo. Eu marquei aqui uma outra coisa para compartilhar.
que eu achei importante. Estamos quase acabando. A maior estratégia que Satanás exercerá para que os filhos não recebam o legado espiritual dos seus pais é a separação. Existe uma força na terra, querendo que você seja separado, que seus filhos sejam separados, que os filhos, nessas 3 proporções, a gente de Deus, nossos filhos da gente, a gente dos nossos pais, porque na separação a pessoa se torna vulnerável. A falta de entendimento, diálogo e perdão entre pais e filhos causa a separação. A falta de misericórdia por parte dos pais e a sua dureza de coração gera divisão. Deus está falando para os pais hoje aqui, amoleça o seu coração. Amoleça o seu coração em relação a essa geração nova que está num mundo doido. Filhos indignados ou tomados por egoísmo e ingratidão saem da cobertura de seus pais. E aqui tem jovens, adolescentes jovens e adolescentes. Não se deixem levar pela rebeldia. A rebeldia vai colocar vocês longe da proteção que Deus deu para os pais colocarem sobre a sua vida. Não seja rebelde com Deus, porque você vai sair da proteção que Deus colocou para a sua vida. E não seja rebelde na igreja, porque você não pode dizer que está bem com Deus e está mal com a igreja, porque essa equação não combina. Ofendem-se com a disciplina, se ofendem com os limites dados por os seus pais. Eu estou falando aqui como que estão os filhos. O que faz os filhos perderem a herança? Quando os filhos se ofendem com a disciplina e se ofendem com os limites dados pelos seus pais. O zelo dos pais se torna uma ofensa para o filho e a cobertura espiritual é vista como uma prisão. O diabo quer enganar essa geração, dizendo que aquilo que Deus chama de proteção, o diabo está chamando de prisão. Vamos abrir os nossos olhos. Do mesmo jeito que andar com Deus não é uma prisão, o mundo lá fora, a mentira é a mesma, ser crente não pode nada. É a coisa mais livre do mundo. Ser um cristão é uma liberdade, porque você escolhe, ninguém te obriga. Você faz por escolha. Por outro lado, pais extremamente rigorosos, que não demonstram amor, não demonstram companheirismo aos filhos, mas impõem uma cobertura e uma proteção com autoritarismo, eles transformam o lar numa prisão. E nós aprendemos isso, nós aprendemos que tem hora que a forma de corrigir alguns erros vai nos colocar trabalhando com o diabo e não com Deus. Porque nós vamos sim corrigir os erros dos nossos filhos, mas a gente tem que corrigir guiado pelo Espírito Santo, para a gente não trabalhar do lado errado, para o nosso coração não se contaminar, para o nosso coração não se corromper, para o nosso coração ficar santo. Os filhos honram os pais quando se submetem a eles. Estão ouvindo, filhos? Primeiro a gente, como filho de Deus. Os filhos honram seus pais quando auxiliam seus pais a levar adiante os projetos e visão dada por Deus. Filhos honram seus pais quando falam a mesma linguagem dos seus pais, quando esperam o tempo de receber de seus pais a autoridade. A autoridade não é para tomar decisões em casa que antes não podia, autoridade ministerial. Reconhecem que é dos pais que virá toda a delegação de autoridade sobre sua vida. Uma coisa é o filho ir embora da casa do pai porque ele está rebelde. Outra coisa é o filho ir com a permissão do pai para estudar fora. Ou se casar com a bênção do pai. Uma coisa é a pessoa sair da igreja com a bênção porque Deus está trazendo uma nova direção para a vida dela. Outra coisa é dar na cabeça dela e ela mesma se enviar por conta própria. Tchau, e estou indo. Precisamos ter olhos espirituais para discernir o que está sendo lançado nessa geração. Honrar é servir, respeitar e obedecer. Honrar é reconhecer a autoridade dos pais, desejar aprender com eles. Honrar é caminhar lado a lado dos seus pais, valorizando a experiência e o aprendizado. Queremos ser uma geração que edifica. Diga, eu quero ser uma geração que edifica. Eu não sei em qual dessas esferas, às vezes pula de uma para outra.
Mas em qual dessas esferas Deus trabalhou mais no seu coração? Aonde que você identifica que tem uma força vindo sobre a sua vida para desconfigurar a verdade de Deus para você? Para você não se enxergar como aquele que é o filho daquele que está num trono, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. A sua imagem de filho de Deus, de linhagem real, não pode ser corrompida nem estragada. De repente é dentro da sua casa, de repente você trouxe alguma coisa para sua casa mal resolvida com seus pais, porque lembra que na geração seguinte o negócio, se não foi freado, vai ficar mais intenso. Ah, meu pai, minha mãe morreu. Se arrependa diante de Deus. Se arrependa diante de Deus. Declare palavras de honra diante de Deus, dizendo: Deus, se eu puder, eles não estão aqui, mas o Senhor é o meu pai, o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo o arrependimento do meu coração. Eu estou retirando palavras de desonra e me arrependendo de cada uma delas. De repente, dentro da própria igreja, o seu coração desconectou do que significa estar aqui nessa família. É a família de Deus. Qual que é a área que você percebeu uma atuação de um espírito maligno que a gente está chamando aqui do espírito de Atalia, mas não é o nome, mas é a força maligna que quer tirar, roubar aquilo que o pai tem para entregar para o seu filho. Aquilo que Deus quer derramar para a gente poder viver nessa terra. Eu vou dar um tempinho para você fazer uma oração silenciosa, depois eu vou fazer uma oração alta e você vai repetindo. Faça uma oração silenciosa agora, conforme o Espírito Santo está ministrando no seu coração. E diga o que você discerniu. Alinhe o que precisa alinhar. Pense nessas 3 famílias que Deus te deu. A família na terra, em que Deus é o Pai. Família de santos na terra toda a igreja na terra, a sua família biológica. E a sua família igreja local. Onde mais você tem sido atacado para aquilo que Deus tem para te dar ser roubado. Para o seu lugar ser tomado. Para você abrir mão, ir embora e depois ver outro lá vivendo aquilo que era para você. Não entregue a sua herança. Decida passar por essa vida, deixando um legado precioso. Vou pedir para você repetir comigo, em nome de Jesus. Eu peço perdão se alguma vez me deixei levar por esse espírito maligno que quer roubar aquilo que é meu. Nessa noite, eu abro os meus olhos espirituais e decido olhar para Deus, meu Pai, sabendo que para sempre eu viverei no lugar de filho. Olhar para minha família biológica e enxergar uma linhagem real que Deus tem para ela, através da minha vida. Olhar para minha família igreja e enxergar os meus irmãos, os meus líderes, como parte do projeto de Deus, para aquilo que Ele está me entregando e para o legado que eu vou deixar. E eu cancelo toda a permissão que eu dei para Satanás agir na minha vida. E eu declaro que ele não vai levar a minha herança por direito, nem da minha família. E que Satanás e seus demônios batam em retirada, porque os meus olhos estão se abrindo. E dessa forma eu caminharei. Em nome de Jesus, eu e a minha casa, e desse lugar eu não sairei. Amém, 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 aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Vai ter música, louvor? A equipe pode subir?
Deus abençoe a sua vida. Você pode em casa continuar o estudo dessa história, se você quiser, no livro de 2 Crônicas 21, 22, 23, 24. Procurar em Reis também. E se quiser depois, esse livrinho também tem ali na Book.